Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, Maria. Eu só vou aumentar aqui um pouquinho. Boa noite, pequenos feitos Raquel Paiva, Ateliê da Beta, sejam muito bem-vindas. Por favor, pessoal, me dá um feedback se tá ok som e imagem pra gente começar. Boa noite, Valéria. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre salário, lucro e faturamento. Ah, que bom. Muito obrigada, pessoal. Então, hoje o nosso tema é esse. É um tema muito importante e é tudo voltado para o artesanato, tá? Então, quem tá chegando aí depois, um beijão no coração, muito obrigada e sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Stephanie Rosa, sou artesã aqui do Precificalize e eu gosto de convidar vocês a refletir um pouquinho comigo sobre o que é importante no artesanato. E como hoje nós vamos falar sobre salário, lucro e faturamento, a gente já vai começar refletindo sobre uma frase. Então tem uma frase que o pessoal usa muito, que é mais ou menos assim: quando você trabalha para outra pessoa, você vive para realizar o sonho de outra pessoa. Você já ouviu uma frase mais ou menos assim? Quando você trabalha para alguém, você realiza o sonho de outro e não o seu? Então essa frase, ela é utilizada como um chamativo para que pessoas comecem a empreender, para que comprem cursos. E essa frase, ela é muito importante e impactante. Por quê? Porque embora eu possa entender e dar muitos argumentos para que isso seja uma verdade, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de chamada. Por quê? Porque quando a gente fala em empreender, ter o nosso próprio negócio, a primeira coisa que a gente precisa interiorizar é que a gente não pode romantizar as coisas. Então imagine, ser um trabalhador, ter um salário é uma segurança. Não é só ruim, não é só você ter o olhar de que você está realizando o sonho de outro e deixando o seu para trás. Quando você tem um emprego, você tem uma segurança, você tem benefícios e é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque quando nós vamos empreender e empreender no artesanato, a gente precisa saber o que é trabalho, o que é salário, da onde que vai sair fazendo o nosso artesanato o nosso salário, como que eu vou conseguir ter dinheiro para pagar as contas que eu preciso pagar ou para comprar as coisas que eu preciso comprar. Quando a gente é empregado, não é a gente que perde o sono, preocupado se a empresa vai dar certo ou não, com estratégia de venda, com estratégia para ganhar mais. A gente sabe que vai ter ali o nosso salário. Mas e quando a gente está aqui, do outro lado, empreendendo, querendo viver o nosso sonho, viver do nosso artesanato? A gente precisa saber o quê? De onde vem esse salário, de onde vem o dinheiro, o que precisa fazer. Então, aquele trabalho que eu fazia para o meu patrão, ele é só uma pequena parte de um todo muito exaustivo, cansativo. Então, a primeira reflexão é sobre isso. Não é só o salário. Quando eu vou empreender, a minha preocupação é geral. Então, muito cuidado se você ficar muito empolgado com alguma promessa, alguma coisa, e largar o emprego que você tem. Para largar o emprego que você tem para ser artesão, é muito melhor se você tiver a consciência
Sim, ser o próprio patrão é muita responsabilidade. E a primeira coisa, vamos parar de romantizar. Não vamos romantizar. Ter um negócio artesanal é ter uma empresa, é ter um negócio, e isso exige responsabilidade. Então, a primeira coisa, o que é trabalho? Trabalho é toda atividade humana voltada para um fim específico mediante remuneração. Isso é trabalho. Então, se você é artesão, você vai voltar a sua atividade humana para o fim específico de fazer o seu artesanato. E se isso então é trabalho, e se é trabalho, você precisa receber o que? Remuneração. Remuneração é o salário. Salário é o valor pecuniário, o valor em dinheiro, é a contraprestação pelo trabalho. Isso é salário. E como que a gente define o nosso salário? E aí começa a questão séria da vida. Como definir o salário? E aqui, ó, a gente já precisa quebrar o romance, e a gente só quebra o romance, sabe como? Pega papel e caneta, que eu vou te ensinar como que você define salário. É assim, você pega o papel e a caneta e escreve nesse papel todos os custos que tem na sua casa, todas as contas que precisam ser pagas. Então começa lá, aluguel ou prestação, põe lá o valor. Energia elétrica, condomínio, água, feira, mercado, farmácia, tudo que tiver, que é conta aí da sua casa, da sua família, anota no papel e soma. Aí você vai encontrar um valor ali. Aí você olha para aquele valor, aí você pensa, esse valor aqui são os custos aqui da minha casa, da minha família. Na minha família, quem que paga isso daqui? É o meu marido e eu, ou o meu marido paga um pouco mais. Aí você tem que separar a parte que você precisa pagar dessas contas todas. Esta parte, a parte que você precisa pagar, é o quanto deveria ser o seu salário. E por que deveria ser? Porque dependendo do valor que você encontrar, no artesanato você não vai conseguir suprir. O artesanato, ele tem um valor de salário limitado. Por quê? Porque a gente não é máquina, a gente não consegue reproduzir em larga escala. Então, para você saber qual é o salário que você precisa, é somando todas as contas. Só que vamos dizer que não. Ou você não precisa de salário por enquanto, seu marido arca, alguém arca, ou você pode investir no seu próprio negócio no momento, né? Então, o que é a primeira coisa aqui que a gente tem que pensar, pessoal? Quando a gente começa um negócio, o prazo para que esse negócio comece a se pagar e dar um dinheiro é no mínimo 2 anos. Negócio exige investimento. A gente tem que ter dinheiro, tempo e vontade para investir. E não é porque a gente fez um negócio que a gente já vai começar a ganhar, que a gente vai determinar um salário ali e esse salário vai acontecer. Quando você é empreendedor, para você receber o salário, além de fazer todo o trabalho, sabe o que tem que acontecer também? Você tem que vender. Se você não vender o seu produto, não tem salário. Então, o salário no artesanato, ele precisa ser definido, mas ele precisa ser definido de acordo com o que é possível no artesanato que você escolheu e também com o seu momento. Porque se você é iniciante ou está aí há pouco tempo fazendo artesanato, o seu tempo de produção é maior. Então, quando a gente vai definir salário no artesanato, 3 coisas que consideram. Primeira coisa então, pessoal, põe aí
na cabeça e no coração. Você é artesão, vende o seu produto, você tem que ter salário. E para definir salário são essas 3 coisas aqui, olha. Como que a gente vai definir, então, no artesanato o salário? Tem que definir o valor, os dias que você vai trabalhar por mês e as horas que você trabalha por dia. Você precisa, então, definir essas 3 coisas. Por que que tem que definir essas 3? Porque se você não definir essas 3 e não cumprir, o salário só vai ficar no papel, ele não vai acontecer. Então, precisa definir isso com seriedade e compromisso. E aí, para a gente começar, a gente fala então de valor. Qual valor nós vamos definir aí como salário? E aqui eu chamo a atenção para o seguinte: todo trabalhador que ele é CLT e ele trabalha 8 horas por dia, ele tem um salário mínimo garantido por lei. Então, veja bem, quem define que o trabalhador tem direito a um salário mínimo não é o empregador, não é a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Quem define que o trabalhador tem direito a receber, no mínimo, um salário mínimo fixado em lei é a Constituição do Brasil, que é a nossa lei maior, no artigo 7º. Então, se você fosse trabalhar fora, ou você já trabalha fora, o mínimo que você ganha pelo seu trabalho, 8 horas por dia, é um salário mínimo. Então, dá para ser realista definindo o valor de um salário mínimo para trabalhar 8 horas por dia, tá? Então, você pode começar por aqui para saber, ou para definir mesmo o salário, se você não define ainda, ou para saber se você pode melhorar esse salário já no pé que você está. Então, vamos lá, vamos definir o valor do salário, vou definir o mínimo, mas para ter direito ao mínimo, tem que se dedicar 8 horas por dia. Então, a gente já definiu dos 3, o valor e a hora. E quantos dias por mês? O artesanato, ele não deve ser visto, o seu trabalho no artesanato não deve ser visto como CLT. Porque a gente, como empreendedor de artesanato, não é só a peça que a gente faz tudo, tem que divulgar, tem que cuidar do negócio. Então, é um trabalho geral que vai muito além de confeccionar o nosso produto que o nosso cliente compra ou o produto que a gente tenta vender para o nosso cliente. Então, a gente tem que ter os dias definidos. E aqui, em razão disso, eu não adoto o modelo CLT. Eu adoto uma realidade. E qual que é a realidade? Quantos dias úteis tem um mês? Um mês tem 21 dias úteis em média quando o ano não é bissexto. Então, todo ano não bissexto tem 21 dias úteis por mês. Então, eu anoto que eu vou trabalhar por mês 21 dias. E isso é muito bom, sabe por quê? Porque se você definir que você vai trabalhar 21 dias, você tem que trabalhar 21 dias, 8 horas por dia, porque senão esse salário aqui não vai sair do papel. Ele não vai acontecer nunca. E 21 dias significa, sabe o quê? Significa trabalhar de segunda a sexta. Você não está comprometendo o seu negócio com o compromisso, a promessa de dizer que você vai trabalhar sábado e domingo. Não começou muito tempo não, nós vamos falar de salário, lucro e faturamento, a gente está em salário ainda. Então, 21 dias por mês é de segunda a sexta. E artesão, atenção, o descanso ele é necessário para a nossa vida. O trabalhador CLT
o trabalhador concursado, ele tem direito a pelo menos um dia de descanso, e isso acontece não é porque a lei é boazinha e não é porque o empregador é bonzinho, é bonzinho. Isso acontece porque descansar é uma necessidade biológica, psicológica, física, humana. E isso foi determinado em lei. Por quê? Quando uma lei é feita, como que acontece mais ou menos? O legislador, que é deputado, senador, pode ser o presidente, a pessoa que vai apresentar o projeto da lei, ela apresenta o projeto e esse projeto vai para as comissões temáticas das casas legislativas, que é a Câmara ou o Senado. E essas comissões, elas emitem parecer sobre o que está escrito na lei. Então, por exemplo, a consolidação da lei do trabalho, que é a CLT. Para a CLT virar lei, ela passou por essas comissões e foram ouvidos profissionais da área médica, médicos, psiquiatras e psicólogos. Por quê? Porque existem estudos imensos. O pai do direito do trabalho, que é um alemão, foi ele que começou a levantar aí essa bandeira há milênios atrás, porque foi descoberto pela medicina, pela ciência, que quando o ser humano trabalha demais, não descansa, ele começa a ficar infeliz, e isso faz o quê? Faz com que o nosso cérebro pare de produzir os hormônios necessários ao seu bom funcionamento. E é por isso que tem depressão, que tem tristeza. E quando qualquer parte do nosso cérebro aqui, ó, tá com um probleminha, o que vai acontecer? A gente não vai produzir mais, a produtividade vai cair, pessoas doentes, funcionários doentes. E é só por esse motivo que existe descanso semanal remunerado. Então, quando você, artesão, for definir os dias que você trabalha por mês, deixa pelo menos um dia, e pelo menos um dia na semana não trabalha de verdade, porque não trabalhar, descansar, vai aumentar a sua produtividade e não diminuir. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa séria. Uma vez a minha filha mais velha começou a ter uma depressão e ela se cortava. E aí eu, muito a contragosto, porque eu era desse tipo, eu tinha preconceito com psicólogo, com psiquiatra, tinha preconceito. Quando eu me vi nessa situação, eu levei a minha filha numa psiquiatra sensacional. A mulher era toda PhD. PhD é o maior título de estudos que uma pessoa pode ter. E essa psiquiatra me explicou o seguinte, que a pessoa entra em depressão no cérebro é porque o cérebro parou de produzir normalmente os hormônios que o corpo precisa produzir. Só que ela falou uma coisa que eu fiquei com muito medo. Ela disse que quando isso acontece, para o nosso cérebro voltar a produzir o hormônio, é só remédio, que não tem outra maneira. Tem que tomar o remédio e tem que tomar cuidado com o remédio, porque a hora que o remédio fizer o cérebro voltar, aí é bom que se tire, porque tem um monte de efeito aí colateral. Então, pessoal, tem que ter o dia do descanso. E outra coisa, se você determina 21 dias... Peraí, vamos colocar nosso papel direito aqui. 21 dias é de segunda a sexta, 8 horas por dia. Esse é o compromisso. Desculpa, para ganhar um salário mínimo. Se acontecer um imprevisto qualquer aí, a gente trabalha em casa. E mesmo se não trabalha em casa, tem imprevisto, sempre tem. Aconteceu um imprevisto, você vai ter pelo menos um dia ali do seu final de semana para cobrir ali o imprevisto. Mas não deixe de descansar. Então vamos lá, para definir salário tem que ter valor, os dias por mês que você vai trabalhar e quantas horas por dia, tá? Então, se você definiu
21 dias por mês, 8 horas por dia, você multiplica o número de dias pelo número de horas para encontrar quantas horas por mês você trabalha, ó. Então, se é 21 dias por mês vezes 8 horas por dia, você trabalha 168 horas por mês. E por que precisa saber quantas horas por mês você trabalha? Porque no artesanato a gente precisa saber qual que é o valor do nosso salário, da nossa mão de obra por hora, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente descobriu que a gente trabalha 168 horas por mês. Então, qual que é o valor da nossa hora? É só dividir, ó, dividir o valor do salário pelo número de horas que você trabalha por mês. No caso aqui, o valor é um salário mínimo, 168 horas por mês, dá um valor por hora de R$ 7,21. Então, este é o valor do artesão, da mão de obra por hora do artesão. E sabendo isso, deixa eu pegar aqui a próxima, pessoal. Nós vamos descobrir o seguinte. Vamos dizer, então, que você é uma artesã em feltro, eu vou dar esse exemplo, e você faz boneca desse tipo assim, ó, boneca toda em feltro, e vamos dizer que você faz só boneca simples assim, de 30 centímetros, com feltro liso, tá? E que você vende essa boneca de 30 centímetros por R$100 cada boneca, ok? Então, esse é o exemplo, ó. Uma boneca de 30 centímetros, você vende R$100 cada boneca. Mas o tempo para você produzir essa boneca é de 8 horas. Então, qual que vai ser o seu custo salário na produção dessa boneca? É só você multiplicar, olha, o custo do seu salário por hora pelo tempo que você leva para confeccionar o artesanato. Então, 7,21 vezes 8, o seu salário, ó, a parte que é salário desses R$100 é R$ 57,68. Então, olha como é importante definir o salário. Quando você faz uma boneca vai formar um pedacinho do seu salário de R$ 57,68. Então, quantas bonecas você precisa vender para alcançar aquele seu salário de 1.200? Você pode fazer uma regra de 3, quer ver, ó? 57,68 é a parte do seu salário para uma boneca. O seu salário é 1.200. Quantas bonecas tem que fazer, então? Formou a regra de 3, ó, multiplica em X, multiplica invertido, que a gente vai encontrar. Vou até abrir aqui, ó. Quantas bonecas tem que vender para receber o salário, ó. Então, vai lá, 57,68 vezes X é 1.212 vezes 1. 57,68x é igual a 1.212. Isolando o X, ó, X é igual a 1.212 dividido por 57,68. O 57,68 estava multiplicando, ele passa para cá dividindo. X é igual a 21 bonecas. Então, olha o que você descobriu aqui. Desculpa, pessoal, uma tosse horrível. Você descobriu que para receber no mês o salário que você definiu, R$ 1.212, se você vende a boneca por 100 e faz ela em 8 horas, você precisa vender 21 bonecas. Se você não fizer em um mês 21 bonecas e não vender essas 21 bonecas por R$100, você não vai conseguir o salário que você tão lindamente, aqui ó, definiu aqui no papel. Então, olha como é função. E o artesão, ele precisa ter salário. E salário é um custo fixo, é um custo que entra no preço de venda da sua boneca.
A boneca é 100, é o preço de venda dela é R$100. Desses R$100, 57,68 é o pedacinho do seu salário. Tá vendo? Olha, o seu salário, ele tá dentro do preço que você vende. E isso em 8 horas, tá? Então, a primeira parte aqui do nosso tema é salário. O que eu quero que vocês pensem sobre salário? Que precisa ter salário e que salário está dentro do seu preço de venda. Definir o salário com atenção. Agora, salário é uma coisa totalmente diferente de faturamento. E no faturamento, eu vou convidar você para refletir sobre uma frase que o pessoal também usa muito para chamar artesão para curso. E tem artesão que comete loucuras, pessoas que cometem loucuras, largam seus empregos e não é bem assim. Tem que pensar. E a frase é: como faturar tantos mil com artesanato? Como faturar 5 mil? Como faturar 3 mil? A gente escuta isso e parece, gente, isso é uma coisa boa. Nossa, eu vou faturar aí 5 mil no artesanato. Ó, amor, vou largar meu emprego, vamos embora, nós vamos faturar. Mas faturamento não é salário. Só vou voltar um pouquinho e vou falar para você o seguinte. O salário, você usa ele para quê? O salário que a sua empresa te paga, esse salário é usado para pagar as suas contas pessoais. É para isso. Conta pessoal sua é o salário, só a parte salário que paga. Não é a sua empresa, o seu negócio que vai pagar toda a conta, não. Não, por isso que tem que ter salário. A parte pessoal, as suas contas pessoais são pagas pelo seu salário de empresária, empreendedora. Agora vem aqui no faturamento. A gente fica encantado, né? Nossa, vou faturar 3 mil. E a gente precisa então saber o que é faturamento. E depois a gente tem que refletir um pouco mais a fundo para ver se isso é possível. Porque tem faturamento prometido aí que é impossível. Impossível. Então, faturamento é o quê? Faturamento é a soma, é conta demais. Soma de todo o dinheiro que entra no caixa da empresa, resultante da venda em um determinado período. Então, vamos facilitar um pouquinho. O faturamento, então, é todo... Você vendeu, entra dinheiro no caixa. O raciocínio é esse. Vendeu, entrou dinheiro. Você vai analisar o faturamento de um mês, então. Todo o dinheiro que entrar no caixa do seu ateliê, em um mês, você vai deixar ele ali parado, ali na conta. Aí, quando der um mês, você vai somar tudo. O valor que você encontrar é o faturamento, é o quanto você faturou. Então, vamos aqui no caso da nossa boneca. O faturamento aqui, no caso do nosso exemplo, é R$100, que é o preço da boneca. Quantas bonecas eu vendi para ter o meu salário? 21 bonecas. Vocês lembram que a gente precisa fazer 21 bonecas para conseguir, então, ter o salário mínimo. Lembra disso? Então, se eu fizer e vender 21 bonecas por R$100, o meu faturamento é quanto? 100 vezes 21, R$2.100. Olha que sensacional! R$2.100 é o seu dinheiro? É o dinheiro que você vai usar para pagar todas as suas despesas? Não! Esse dinheiro aqui, olha, ele engloba o salário mínimo, que é o salário que você definiu aqui, ó, que é 1.212. Aqui, parabéns, você conseguiu alcançar o salário que você definiu, que é um salário mínimo. Mas além do salário, tem outros custos.
Tem o custo com o material, com todo o material para você fazer toda essa boneca. Tem o custo da energia elétrica, do telefone, do MEI, da internet, o custo do aluguel. Então, faturamento alto não significa salário alto. Cuidado com isso. Faturamento é a soma de todo o dinheiro que entrou, tá? Tem gente que promete de 4 a 5 mil reais por mês. É possível? Então vamos lá, 4 a 5 mil reais por mês, é possível? Aqui, nesse exemplo aqui, olha, a gente faz uma boneca e vende ela R$100. E o tempo de produção é 8 horas, tá? Então, para eu ganhar um salário mínimo, levando 8 horas para fazer a boneca e vendendo ela por 100, quantas bonecas eu tenho que fazer? 21 bonecas por mês. Deixa eu achar aqui o papel, pessoal, para mostrar para vocês. 21 bonecas por mês. Mas quantos dias por mês eu tenho para trabalhar? 21. Então, veja bem, se eu tenho 21 dias para trabalhar e eu vou fazer 21 bonecas por mês, porque eu demoro 8 horas para fazer, eu tenho que cobrar quanto nessa boneca para ganhar 4 mil? Então, é mais ou menos assim. Se para ganhar 1.000 eu tenho que cobrar 100, para ganhar 4 a 5 mil, eu tenho que cobrar 400. Se você cobrar R$400 numa boneca de 30 centímetros, você vai vender? Então, dentro desse esquema aqui, não é possível você fazer esse salário. Não é possível. Aí eu tô falando de salário, não faturamento. Não é possível. Mas em situação nenhuma isso é possível? Não, pessoal, tem situação que é possível. Alguém concorda comigo que R$100 é um preço que dá para aumentar ainda em uma boneca de 30 centímetros? Tem pessoas que pagam mais do que isso por boneca de 30 centímetros. E se você faz uma boneca em 4 horas? Então, todas essas coisas vão influenciar diretamente no quanto você vai ganhar. Mas faturamento é isso. Faturamento é a soma de tudo. Impossível? Não. Impossível não. Até 5 mil eu acho que é um limite, assim, é um valor bem limite em razão do tempo, porque eu não acredito que dê para fazer uma boneca em menos de 4 horas, pessoal. Pode falar o que quiser que eu não acredito. E por que eu não acredito? Porque às vezes a artesã acha que ela faz uma boneca em 4 horas, mas ela não conta o tempo que ela leva para imprimir, para montar o molde, para riscar, para cortar. Ela não conta o tempo que ela leva para embalar toda essa peça. E tudo isso faz parte do tempo de produção que precisa ser contabilizado. Se você quer ganhar mais do que um salário mínimo, que é muito justo, e eu acho que tem que acontecer, que em nome de Jesus vai acontecer com todas vocês, precisa fazer algumas coisas. Melhorar aí seu preço de venda, não ter medo de cobrar, não parar de fazer, de praticar, para você fazer em menos tempo. Quem puder ou dominar a máquina, vai, pessoal, perde o medo da máquina, que ter máquina diminui muito o tempo de produção. E é possível sim. E sabe qual que é a peça que eu mais aposto para vocês ganharem mais? Tirar foto, responder as pessoas. Inclusive, Pamela, nós vamos ter um encontro do nosso grupo Novo Artesão em julho, que a gente vai falar de mais uns aspectos do salário e vai ter foto, tá? Então, se você quer ganhar um pouco mais, você sabe onde que você vai conseguir? Guirlanda, tia Célia. Não, gente, guirlanda demora para fazer a base, demora para fazer o enfeite. Você vai conseguir ganhar um pouco melhor
se você vender boneca afetiva, igual a da foto. Isso é sensacional e é o investimento que eu mais recomendo. Quem que não queria ter uma Barbie de si mesma? Agora, a gente artesã mostra para as pessoas que Barbie é bobagem. Que Barbie? Olha isso aqui, gente, é muito mais legal, muito mais bonito que Barbie. Quem não gostaria de ter uma boneca de si mesmo? Pessoal, isso aqui chove. As pessoas querem, se encantam e gostam. Isso aqui é um presente inesquecível, inestimável. E as pessoas pagam pelo menos R$200 numa boneca de si mesmo, com 30 centímetros. Pode acreditar nisso. Olha, eu tenho uma certa dificuldade aí. Eu tenho, não é que eu tenha dificuldade em vender, mas acaba sendo uma dificuldade porque eu fico pensando muito sobre esse negócio de estratégia e as coisas que vão contra os meus princípios eu não faço. E aí eu penso muito para tomar uma decisão, entende? Então eu penso muito e é por isso que só agora que eu vou começar a falar de vendas com vocês. Eu não falei até hoje porque era ainda pensando e decidindo. O que acontece? Eu sou artesã há um pouco mais de 5 anos e eu sou advogada. Só que a gente não vivia de jeito nenhum de artesanato. Mas veio a pandemia. E a pandemia fez os processos pararem. Não tinha. Advogado ganha dinheiro de alvará do processo ou de cliente fazendo o processo. E a pandemia fez... Gente, não tinha dinheiro. E sabe como que a gente sobreviveu? 2 coisas. Fazendo boneco afetivo igual o da foto. Eu recebi muita encomenda disso, eu não postei nem 1/3 porque não dava tempo. E a apostila. Foi assim. Deus abençoou a gente dessa forma. Então é por isso que eu tenho a tranquilidade de dizer que boneco afetivo é coisa boa para vocês investirem, tá? Então faturamento é isso. Então, cuidado aí quando você quiser, tiver um pouco desanimado, ouvir aí, olha, venha aprender a faturar 5.000 em feltro. Cuidado, pessoal, faturamento não é salário, não é dinheiro para você gastar, não é nada disso. E faturamento também não é lucro. Vamos falar então o que é lucro. Deixa eu achar o papel aqui, lucro. Lucro é sempre conta de menos. Lucro, então, é a diferença entre o faturamento e todos os custos. Isso é lucro. E olha como não é muito lucro, não. Olha, então o lucro é o faturamento. No nosso exemplo aqui, ó, o faturamento foi 2.100. 2.100 é o faturamento para vender 21 bonecas por R$100, certo? Então é o faturamento menos o custo. Por que eu estou dizendo que o custo é R$2.002,98? Porque o custo para fazer uma boneca dessa é R$95,38 cada. Isso é custo com salário, aluguel, internet, materiais, da impressão do molde. Essa boneca, ela tem 4 folhas de molde. Tem que considerar a folha, a tinta, tudo que você usa para embalar, para perfumar, tudo. Então, o custo para fazer essa boneca é R$95,38. Se eu fiz 21, eu multiplico 95,38, que é uma, vezes 21. O meu custo total esse mês, então, é R$2.002,98. Qual que é o lucro? É tudo que eu ganhei, menos tudo que eu gastei. Olha o lucro. R$97,02. Então, não se iludam. Venha faturar 3.000 em feltro, não significa que você vai ter um lucro de R$3.000, nem um salário. Então tem diferença entre tudo isso. Faturamento é conta demais. Aqui eu multipliquei porque a multiplicação simplifica a soma. Eu vendi 21 bonecas de R$100. Então é 100 mais 100 mais 100 mais 100, 21 vezes. Por isso que eu fiz 100 vezes 21.
faturamento 2.100. Faturamento é conta de mais e lucro é conta de menos. Tudo que eu ganhei menos tudo que eu gastei. E cuidado aqui, ó. O custo, muitas pessoas não consideram tudo que precisa no custo. E o custo para fazer um artesanato em feltro, ele começa no molde, na impressão do molde. Impressão você tem folha e você tem tinta. Boa noite, Júnior, tudo bom? Você tem então impressão e tinta. Aí você tem que considerar todo o material para confeccionar essa boneca. Feltro, enchimento, linha, cola, pérola, isso aqui, ó, tudo para confeccionar. Só para confeccionar, não. Tudo para embalar. Tudo que você usa para embalar tem que considerar, porque é custo. Acabou aí, tia Stephanie? Não. Tem o custo ainda. Como é que você vai fazer para essa peça chegar no cliente? Você vai levar no correio de carro? Tem gasolina. Você vai levar de ônibus? Tem a passagem. Então, todo custo tem que ser considerado. Então, essa reflexão que eu queria deixar para vocês. Artesãos, definam o salário. A energia, sim, exato, a energia é para impressora, porque a nossa luz está acesa, para ligar a cola quente. Tem que considerar o custo para existir, o custo para confeccionar, e o custo para embalar, e o custo para levar. É custo demais. Então é muita coisa para se pensar. E a reflexão de hoje é essa. Cuidado, pessoal. Para um pouquinho para pensar, respira. Por mais desesperado, nervoso que a gente esteja, a gente precisa parar um pouquinho. Me responde no... Júnior, tá, vou te responder assim que eu acabar aqui, tá bom? Vou te responder. Então, cuidado, por mais que você esteja desanimado, quando você ouvir alguma coisa... Pensa um pouco sobre aquilo. Será que aquilo é possível? Será que é isso mesmo que eu preciso? Se quiser vir conversar comigo, ó, eu estou aí à disposição aqui na internet. O meu intuito é ajudar o artesão, ajudar o artesanato a sobreviver. Tá? Esse é o intuito. Meu intuito aqui não é te convencer de nada. É te convidar a pensar sobre as coisas junto comigo. E se você concordar em algum ponto, em alguma coisa, mínima que seja, você está ajudando também, me ajudando aí a fortalecer o artesanato. Porque eu quero que vocês consigam realmente viver do artesanato, que é possível, mas não é romântico, não é simples, não, a gente não considera só o que aparece aí na propaganda. Viver do artesanato, ó, tem muita coisa, é muita coisa que tem que considerar. Não deixa seu emprego, sua CLT, se você não tiver preparado para viver toda essa guerra aqui, porque isso aqui é trabalho duro, pessoal. Às vezes a gente não sabe e é bom saber. E mesmo que, vamos dizer, você, meu artesanato é meio que um hobby, eu vendo, ou eu coloquei a mão na consciência e eu pensei, realmente, minha família não precisa realmente desse dinheiro, mas e o tempo e tudo que você está deixando para trás? Porque enquanto a gente está ali costurando nessa luta, e é vindo no Instagram, e é fazendo story, e é não sei o quê, os nossos filhos estão crescendo, os nossos maridos estão vendo alguma coisa ali no celular que a gente não está vendo, a gente está sempre ocupado. Então tem que ter sentido, tem que ter compromisso, tem que ter conhecimento, senão não compensa. E eu quero que você seja feliz. Muito feliz, tá? Então, pessoal, eu acho que não tem nenhuma pergunta vocês deixaram para mim. Eu agradeço muito por vocês aqui neste sábado, pela companhia maravilhosa.
Sim, ó, é muita coisa que a gente perde. E trabalhar em casa é puxadíssimo, porque a gente acaba trabalhando todo dia. Não vê o descanso, não vê nada, não vê a vida passar. Chega uma hora que tá todo mundo chamando você para ir no shopping, para ir no cinema, para ir numa praia. E o dia que você disser, eu não vou poder fazer esse passeio com a minha família, aí vai doer muito, viu? Vai doer muito. Atrair o cliente certo. Atrair o cliente certo, ele começa, é um processo. E sabe onde que começa esse processo? É sabendo precificar. Quando você precifica certinho o artesanato, o seu posicionamento muda. Quando você aprende a precificar, o que acontece? Vai te dar medo de colocar o preço certo. Então vai surgir dúvida, você vai chorar, mas quando você levantar disso daí, ninguém vai te segurar mais. Você vai ter o posicionamento. E a partir de saber precificar da forma detalhada como ela tem que ser, você vai começar a olhar para o seu produto de outra forma. Aí sabe quando você escuta o pessoal falar, ai, tem que vender o artesanato mostrando o valor. Aí você para pensar e fica, mas o que significa mostrar o valor, gente? O que é mostrar o valor? E a partir de saber precificar, você vai começar a dar uns insights, entender o que é mostrar o valor. Só dá para mostrar o valor se eu conseguir descrever esse produto. Aliás, querem uma tarefa? Quer uma tarefa para vender melhor? Pega uma folha e uma caneta, um artesanato seu e começa a fazer a descrição. É descrever aquele objeto. Tá aqui. Boneca com aproximadamente tantos centímetros, rosto arredondado, com olhos de pé. Descreve assim o máximo que você puder. E aí vai chegar uma hora, os primeiros momentos pode ser que você vai ficar 10 minutos, não vai conseguir escrever nada, ou vai escrever muito pouco, e essa é uma tarefa que você tem que insistir. Aí as primeiras vai ser só descrição. E se você insistir, você vai começar a fazer a descrição mais detalhada possível. Aí quando você vê, uma hora você vai sair da descrição e aí vai começar no valor. Qual que é o benefício? Qual que é a transformação? Por que o meu cliente deve pagar R$200 nessa boneca? Aí você vai começar a ver. Mas pessoal, processo que exige tudo isso. Eu só vou conseguir dizer o valor, ter uma ideia sensacional para fazer um marketing voltado para o valor, se eu me preocupar com isso. Ler é fundamental, ler e escrever. Quando você for precificar, anote, escreva, não tenha dó de escrever não. Escreva muito, leia o máximo de coisas que você puder. Tem aí o pessoal que você gosta de seguir, de ouvir, começa a ler o que eles escrevem. Lê todas as legendas das pessoas que você gosta, lê a legenda das amigas para ver como é que elas fazem. Ler faz a diferença total na vida. Tá? E eu quero, pessoal, deixar um recado. Nós vamos fazer uma série de lives, mas quando eu fiz o cronograma, eu não considerei que amanhã é dia dos namorados. Então, só amanhã eu vou pular. Não vou fazer dia dos namorados. Aí eu volto na segunda e vou aumentar mais um tema, como eu vou pular amanhã, tá? Porque não acho justo dia dos namorados eu estar aqui falando na cabeça de vocês, tá bom? Então, eu vou deixar, depois da live, eu vou deixar o cronograma novo e escrito nos stories. Então, que amanhã só a gente vai pular. E muito obrigada, pessoal. Qualquer coisa vocês me chamam. E eu estou muito feliz. Obrigada pelo seu tempo, pela companhia e por tudo, tá bom?
Tentei trabalhar fora, com 2 semanas quase infartei. Agora estou aqui filtrando de novo. Sim, trabalhar fora tem muitos desafios. E assim, a gente precisa ver onde a gente se encaixa. Qual é o nosso lugar no mundo? Quando a gente está no nosso lugar no mundo, aí, quando a gente toma a decisão e está no nosso lugar no mundo, o universo conspira. E isso aí é verdade. Tá, pessoal? Fica com Deus, um ótimo final de semana, Dia dos Namorados, nós dois abraçados, tá bom? Obrigada, pessoal. Até mais.